Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame Carvalho de Justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame Carvalho de Justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame Carvalho de Justiça, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame Carvalho de Justiça. Amém, meus irmãos. O nosso Deus é o nosso carvalho de justiça. É o nosso Deus que é o nosso libertador. O nosso Deus é o nosso refúgio. Você vai observar na celebração de hoje à noite que ela vai passar por um tema. E o tema é aquele que aparece no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, vamos cantar essa verdade do Senhor durante esta celebração. Não sei se vocês estão percebendo, irmãos, mas nós estamos aqui em um culto gravado. Por isso, as meninas, elas não vestiram a mesma roupa à noite, né? Elas... E eu também, né? Mas eu até é normal que...
Já estou acostumado. Mas as meninas não, e os meninos aqui, jovens, tal, nós terminamos a nossa EBD e conforme eu anunciara, né, nós já gravamos o culto, isso em função do... Como é o nome do toque de recolher que foi determinado pelo governo municipal. Então, como nós não podíamos estar aqui às 18 horas, nós gravamos o culto e nesse momento você está assistindo, participando do nosso culto. Nós estamos junto com você também participando e você pode interagir aí, viu? Através, da mesma forma como você faria no culto ao vivo, você pode interagir e nós vamos conversar com vocês enquanto o culto está acontecendo. Que Deus nos cubra de graça, que Deus continue sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e que ao final deste culto você possa sair desta celebração com a certeza de que nós estamos debaixo dos cuidados do Senhor. As suas asas estão nos acolhendo, é um dos textos que nós vamos ler. As suas asas nos acolhem em momentos de crise, em momentos de dificuldade, em tempos de pandemia inclusive. Vamos orar ao Senhor neste momento e logo depois nós continuaremos exaltando o Senhor através destas belas canções que foram preparadas para chegar à sua casa. Pai, glorificado seja o teu nome. Como é bom, Pai Santo, nós afirmarmos as verdades profundas do teu evangelho. Como é bom, Pai Santo, nós podermos lançar mão delas em momentos em que ou elas fazem sentido ou não. E esse tempo que nós estamos vivendo é um desses momentos. Ou as verdades do teu evangelho, ou as garantias do teu cuidado, da tua graça, registradas ao longo de toda a tua palavra, Pai, faz sentido para um tempo como esse, ou não faz sentido para tempo nenhum. Por isso nós queremos recordar, trazer à memória a esperança que nós temos no Senhor, o cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Nós queremos experimentar, Pai Santo, a ministração da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, do teu cuidado, e por isso nós estamos com as nossas mentes, com os nossos corações voltados para ti, conectados com o Senhor, sabendo que o Senhor está atento para as nossas carências, para as nossas necessidades, para as nossas frustrações, para os nossos medos, para as nossas inquietações. Nós cremos plenamente nisso, Pai Santo. Por isso, nos voltamos para ti neste momento. Ministra o nosso coração através das canções, ministra o nosso coração através da tua palavra lida e da tua palavra exposta nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuemos louvando ao Senhor. Aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar
esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Oi, oi. Amém, meus irmãos. Essa última canção que foi cantada aqui pelas nossas irmãs nos fala a respeito do cuidado do Senhor, do cuidado na tempestade, do cuidado do Senhor, mesmo se o trovão e o mar se vêm erguendo,
Mesmo que isso aconteça, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que é Deus. Nunca, talvez na história das nossas vidas, principalmente aqueles que são mais novos, pôde buscar aplicar essa verdade na sua vida, como os tempos que nós estamos vivendo. Eu acho que pelo menos assim, comunitariamente, a gente ainda não experimentou uma crise como essa, um grau de incerteza tão grande nas nossas vidas como nós temos experimentado hoje. Talvez somente os antigos possam ter experimentado algo semelhante, que atinge a totalidade das nossas vidas, né, das pessoas que estão ao nosso redor, das nossas cidades, dos nossos estados e até dos países, né, do mundo inteiro. O mundo está mergulhado nesta crise, em um grau de incerteza muito grande. E a palavra de Deus tem muito a nos dizer sobre isso. Tem mais a dizer sobre isso do que qualquer escrito que possa existir na humanidade ou qualquer outro assunto que tenha na Bíblia. A palavra de Deus nos fala muito a respeito disso. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns textos bíblicos, mas eu quero começar por um texto de Ruth. Os irmãos estão lembrados, uma das nossas reflexões há 2 ou 3 semanas atrás foi justamente sobre a história de Ruth, mas numa das conversas que Ruth tem com Boaz, ele faz uma afirmação a respeito da condição de Ruth, que para mim ela é uma afirmação muito cara, muito especial, e que às vezes pode nos passar despercebido na leitura do livro. Portanto, eu quero trazer esse texto, essa afirmação de Boaz feita a Ruth no primeiro diálogo que ele tem com ela, que se encontra no capítulo 2, o versículo 12. Ruth, capítulo 2, o versículo 12. Boaz conversando com Ruth, falando para ela que ela poderia trabalhar na sua propriedade, conforme a história, né, que nós trouxemos aqui para os irmãos naquela reflexão de 2 ou 3 domingos atrás. Se você não acompanhou aquele culto, eu recomendo que você faça isso, que você participe entrando lá no canal. O culto está gravado a respeito do livro de Ruth, que eu acho que é muito proveitoso fazer esse aprendizado. Portanto, nós já conversamos a respeito da história de Ruth, mas conversando, portanto, Boaz abordando Ruth, quando ela começou a trabalhar na sua propriedade, ele diz o seguinte, no capítulo 2, o versículo 12, ele diz: o Senhor lhe retribua o que você tem feito. O que era que Ruth tinha feito? Ela tinha acolhido Noemi, ela tinha deixado a sua terra, os seus parentes, a sua família, para acompanhar Noemi para a terra de Noemi. Ruth colou a sua vida na vida de Noemi. Ruth estabeleceu um laço de aliança com Noemi, de tal forma que a declaração de amor de Ruth por Noemi, pela sua sogra, é uma das mais belas declarações de amizade que alguém pode afirmar para uma outra pessoa. Portanto, Boaz diz: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Sob cujas asas você veio buscar refúgio. Portanto, é essa expressão que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão, essa expressão que Deus usou que Boaz usou com Ruth, afirmando a condição que Ruth estava vivendo naquele momento. Ela tinha deixado, relembrando a história, ela tinha deixado
a sua família, a sua terra, e ela tinha acompanhado sua sogra, Noemi, depois de Noemi perder o seu marido, os seus 2 filhos, inclusive um dos filhos era o esposo de Ruth. Então ela acompanhou Noemi para fazer companhia, para estar com Noemi, para viver com Noemi. E essa história, pela forma como Boaz fala, essa história se tornou uma história muito admirada de fidelidade de uma pessoa para com outra. Portanto, Boaz diz que Deus, o Deus de Israel, retribua o que você tem feito. Esse gesto de carinho, esse gesto de fidelidade para com a sua sogra, que Deus retribua. E você será recompensada pelo Deus de Israel. Você será não apenas recompensada, você será ricamente recompensada pelo Deus de Israel, o Deus sob cujas asas você veio buscar refúgio. Portanto, essa expressão ela é muito bonita e nos lembra de outros textos bíblicos. Eu quero lembrar de 2 salmos que também fazem essa a abordagem. Salmo 36, versículo 7, diz o seguinte, Salmo 36, versículo 7, a palavra de Deus nos diz: como é precioso o teu amor, ó Deus, os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. No Salmo 91 também que aparece, a sombra do onipotente descansará. O homem justo, à sombra do onipotente descansará. O salmo que eu li na abertura desta celebração, Salmo 46, versículo 1, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. E também no Salmo 34, o versículo 8, diz, o salmista faz um desafio, diz assim, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Provem, façam o teste, provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz, como é bem-aventurado o homem que nele se refugia. Portanto, esta afirmação feita por Boaz a respeito de Noemi, que ela agora estava não mais debaixo dos cuidados da sua família de origem, não mais debaixo dos cuidados da sua religião politeísta, a religião de Moabe, não. Ruth agora tinha aderido, Ruth agora entregou a sua vida ao Deus de Israel e agora ela estava debaixo dos cuidados do Senhor, ela estava abrigada debaixo das asas do Deus de Israel, sob as quais ela veio buscar refúgio. Então, refúgio é uma palavra muito usada no vocabulário bíblico para expressar esse cuidado do Senhor. É uma palavra comum, inclusive nesses últimos meses ou anos, nesse período bem recente, essa palavra refúgio e refugiado foi muito utilizada, dada as migrações, a quantidade de pessoas que buscaram abrigo em outros países em função de guerras, em função de crises econômicas, políticas, até religiosas. Então é uma palavra que tem sido muito utilizada e essas pessoas que se deslocam através desse tipo de migração se chama refugiado. O refugiado é a pessoa que busca abrigo em outro lugar. Então é um conceito que está muito ligado à ideia de alguém que é desprotegido, à ideia de alguém que está sofrendo, está vivendo um tempo de carência, de abandono, de crise, de risco, de perigo de vida até. Então, quem busca refúgio é um desprotegido.
Quem busca refúgio é um carente. Quem busca refúgio é a pessoa que está em crise. É um conceito que está associado a um espaço ou uma construção que permite que alguém que está escapando de algo difícil, de algo perigoso, busca esse espaço para abrigar-se ou para refugiar-se. Creio que o tempo que nós estamos vivendo nesses dias é um tempo em que todo mundo está sentindo, de certa forma, desprotegido. Nós estamos mergulhados em uma crise. E essa crise, que começou no campo da saúde, ela expandiu para o campo da economia, ela expandiu para o campo da política ou dos governos, não somente no Brasil, em outros países também, porque implica em tomada de decisões governamentais que é muito difícil existir um consenso a respeito dessas decisões, e por isso que surgem crises políticas. Mas é uma crise também no campo dos relacionamentos, porque as pessoas precisam estar juntos em espaços confinados até, que precisam conviver de uma maneira mais intensa ou por um período longo de tempo. E aí as pesquisas já têm demonstrado, né, que os maus tratos com crianças, os problemas conjugais se acentuaram bastante nesse período. Estamos vivendo esse tempo de incerteza, inclusive, quanto ao futuro. Uma das mensagens também que está gravada aí, que você pode voltar a ela, é a expressão do profeta Abacuque, a pergunta que ele fez: até quando, Senhor? É essa pergunta também que nós estamos fazendo. Ao mesmo tempo que nós estamos fazendo essa pergunta, até quando isso vai acontecer, até onde isso nos levará, nós estamos também procurando buscar abrigo, buscar refúgio em algum espaço. E esse espaço, ele não é necessariamente um espaço físico. É um espaço de cuidado em que um espaço na existência em que nós nos sentimos seguros, apesar de todo o perigo que nos cerca. E a palavra de Deus nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O texto que nós lemos de Ruth que estava vindo também de uma situação de perigo, uma situação de crise, uma situação de luto e de dor, Boaz disse: agora sim você encontrou refúgio. O seu refúgio agora é debaixo das asas do Altíssimo, do Deus de Israel. Agora você vai viver plenitude de vida. E a experiência e a história de Ruth nos mostra que de fato foi assim. Boaz foi uma espécie de profeta, além de ter se tornado o marido de Ruth. Quando nós falamos, irmãos, que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é nele que nós nos abrigamos. Isso implica dizer o quê? Como é que isso se concretiza na nossa vida cotidiana? Como é que Deus, de fato, pode se tornar o nosso refúgio? Porque, convenhamos, Deus, Ele não se presta ao papel de ser um amuleto para as pessoas. Não é uma declaração verbal ou uma leitura de um versículo desse isoladamente que vai garantir que Deus vai ser o nosso refúgio. Não é. Deus não é um recurso que nós recorremos a Ele quando nós estamos desesperados. Deus não é uma coisa, um instrumento mágico que nós recorremos a Ele de uma maneira até de uma maneira equivocada para suprir uma carência que nós estamos passando. Deus não se presta a esse papel. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que entra em contato conosco na nossa condição
e nós o buscamos nas nossas crises, nas nossas inquietações, reconhecendo que nós de fato estamos em crise e precisamos nos abrigar nele. E aí ele entra em um relacionamento conosco, como aconteceu com Ruth. E como aconteceu com todo o povo de Deus ao longo da história, e como aconteceu e deve ter acontecido comigo e com você. Então, quando nós dizemos que Deus é o nosso refúgio, que Deus é a nossa fortaleza, que implicações essa afirmação tem? Ou como é que nós podemos entender que isso de fato está se concretizando na minha vida e na sua vida? E se não aconteceu ainda na sua vida, como é que pode acontecer? Como é que Deus pode ser o seu refúgio? Eu anotei aqui 3 afirmações que eu acho que pode nos dar um caminho a partir da própria história de Ruth e a partir de alguns pressupostos bíblicos que nós citaremos aqui. Então, Deus, Ele é o nosso refúgio, em primeiro lugar, quando nós exercitamos na nossa vida, na nossa espiritualidade, uma fé salvadora. Deus é o nosso refúgio quando nós, a partir do exercício da fé, nós colocamos nele a nossa confiança que Ele é o nosso Salvador, que Ele se propôs a nos salvar dos nossos pecados, da nossa condição de perdição. Antes de Deus ser o nosso Salvador, o nosso refúgio, na crise que nós estamos passando aqui, Ele precisa ser o nosso refúgio, na crise maior da existência do ser humano, na crise de todas as crises, que é a crise do pecado na vida do ser humano. Então, a primeira maneira que nós podemos avaliar se de fato essa afirmação que Deus é o nosso refúgio se concretiza na nossa vida, se nós exercitamos uma fé salvadora em Cristo Jesus. Pois foi isso que aconteceu com Ruth. Se nós lermos no capítulo 1, aquela afirmação que eu já falei a respeito de uma das afirmações mais belas que alguém já fez a outra pessoa, nós vamos encontrar Ruth dizendo para Noemi, quando Noemi disse para Ruth que ela deveria voltar para a sua família, para a sua terra. Noemi queria voltar sozinha para Israel, para Belém, e disse para Ruth: fica com a sua família, você vai encontrar alguém, um marido, para te acolher novamente. Não vá comigo, não vai existir futuro para você. E aí Ruth diz para Noemi o seguinte, está no capítulo 21, versículo 16: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde você for, eu irei, e onde você ficar, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Essa é uma declaração de fé de Ruth. Não apenas uma declaração de fidelidade para com Noemi, sua sogra, mas uma declaração de fidelidade para com o Deus de Noemi. Ruth estava dizendo: eu vou quebrar as pontes que me ligam ao meu povo, aos deuses do meu povo, à cultura idólatra do meu povo. Eu vou quebrar as pontes. Este passado para mim não existe mais. Eu vou viver um novo jeito de existir, debaixo das asas do Deus de Israel, do teu Deus, Noemi, que você testemunhou para mim, e eu creio que esse Deus visitou novamente o seu povo, como existe a expressão aí no livro de Ruth. Ele visitou, porque ele visita o seu povo, ele é cuidadoso para com o seu povo. Portanto, Ruth fazendo essa declaração para Noemi, na verdade ela estava fazendo a declaração diante do próprio Deus de Israel: agora o Senhor é o meu Deus. Os deuses de Moabe, os deuses da minha vida idólatra do passado ficaram para trás.
E isso se concretizou tão fortemente na vida de Ruth, e isso é muito belo, que a própria Ruth entrou na genealogia de Jesus, o Deus que visitou a humanidade para a salvação. Portanto, a partir da própria experiência de Ruth, Deus só pode ser refúgio para aqueles que exercitam nele, em Deus, uma fé salvadora, buscando a salvação não apenas para os tempos de uma pandemia, mas a salvação para a vida integral, e especialmente para a espiritualidade, para a vida eterna, um Deus que nos salva para a vida eterna. É essa salvação que Jesus Cristo veio prover para nós na cruz do Calvário. Se você ainda não fez isso, você precisa buscar no Senhor o exercício dessa fé. Mas uma outra atitude, ou um outro jeito de concretizar essa expressão na nossa vida, para que de fato nós entendamos que Deus é o nosso refúgio, é o seguinte: Deus é o nosso refúgio a partir do aprendizado de uma fé sustentadora da decisão que nós fizemos, entregando a nossa vida a Jesus, entregando a nossa vida a Deus. Porque se nós exercitamos antes uma fé para a salvação, agora nós exercitamos uma fé para sustentar a nossa salvação. E aí nós buscamos, através do aprendizado dos princípios da palavra de Deus, o fundamento para que essa decisão que nós tomamos para entregar a vida a Ele, o fundamento para sustentar essa vida, para a continuidade dessa vida, vivendo para Ele. Uma coisa é a fé para a salvação, outra coisa é a fé que sustenta a decisão que nós tomamos ao lado do Senhor Jesus. Então, essa fé, ela se dá através do discipulado. Essa fé se dá através do aprendizado. Essa fé se dá quando nós buscamos na palavra de Deus os princípios para viver essa nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Ruth buscou através do aprendizado de Noemi, do aprendizado com Noemi. Ruth buscou através do aprendizado com Boaz. O próprio Boaz aqui está dizendo para ela: olha, agora você está debaixo das asas do socorro. Você está agora debaixo das asas daquele que pode te proteger para a vida toda. E Ruth entrou em um processo de aprendizado e se transformou em uma verdadeira heroína da nossa fé. No final do Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, nos últimos versículos, Jesus conta a parábola dos dois fundamentos. Mateus, capítulo 7, vamos ver aqui, Mateus capítulo 7, os versículos, a partir do versículo 27. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Uma coisa é exercitar a fé para a salvação. Outra coisa é ouvir a palavra do Senhor, aprender os princípios da palavra do Senhor e obedecê-los e trazer para a sua vida como princípios para a vida cotidiana. É isso que vai dar sustentação na hora da tempestade. É essa fé que vai fazer com que nós tenhamos a convicção que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Porque quando vier a provação, quando vier a crise, como a que nós estamos vivendo, irmãos, nós vamos lembrar daquilo que nos dá esperança, como diz o profeta Jeremias, no capítulo 3 de Lamentações. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu só posso trazer à memória aquilo que eu aprendi, aquilo que eu já vivi, aquilo que eu experimentei, aquilo que eu aprendi a respeito da história do povo de Deus, que Deus visitou o seu povo, e eu creio que de fato Ele visitou e proveu cuidado, salvação, sustentação e superação das crises. Deus já fez isso, e Ele prometeu que vai continuar fazendo. Por isso eu continuo firme. Deus é o meu refúgio na hora da tribulação.
Então, esse é um aprendizado que nós precisamos fazer constantemente, e se nós continuarmos sendo meninos na fé, como diz o apóstolo Paulo, quando chega esse momento, a nossa vida não vai ter sustentação, a nossa confiança, a nossa fé vai decair, porque nós não cuidamos para que ela fosse uma fé robusta, uma fé que se sustentasse em todas as circunstâncias da vida. Mas, irmãos, a terceira coisa, já caminhando quase para o final, depois nós vamos concluir, mas a terceira coisa o terceiro elemento para nós, de fato, entendermos que a nossa fé, ou que Deus é o nosso refúgio, e entendermos como Ele se concretiza na nossa vida, não tem jeito, irmãos. Deus é o nosso refúgio quando há em nós a disposição de viver a vida comunitária junto com irmãos e irmãs. Porque Deus, na hora que Ele vai nos socorrer, irmãos, normalmente, na atual história do povo de Deus, dificilmente Deus vai mandar um anjo. Pode mandar, Deus pode fazer todas as coisas, mas dificilmente Deus vai mandar um anjo, pelo menos um anjo de asas, né, um serafim e tudo mais, um anjo lá das hostes celestiais, dificilmente Deus vai mandar. Mas Deus vai mandar anjo. E o anjo são pessoas, ministradores que Deus vai levantar para cuidar uns dos outros nas fraquezas que nós temos mutuamente. Quando um está forte, o outro cuida. Então, o cuidado de Deus como nosso refúgio, se concretiza através de uma experiência de vida comunitária que nós precisamos viver. É a disposição de viver uma vida comunitária junto com irmãos e irmãs que vai nos dar sustentação na hora da nossa angústia, do nosso desespero, na hora das crises que nós iremos viver. Lembre-se do que Ruth disse para Noemi: o teu povo será o meu povo. O teu povo será o meu povo. Agora eu vou viver a experiência de comungar com o povo do Deus de Israel. E Boaz disse isso, e ela foi acolhida em Belém, foi admirada pelo seu gesto, pela sua atitude, pelo seu testemunho inicial de uma fé inicial, mas que se concretizou através de uma fidelidade para com a sua sogra. Então Ruth já começou a demonstrar os princípios, a beleza de servir ao Deus de Israel através das suas atitudes. Então a fé salvadora, a afirmação de que Deus é o nosso refúgio se concretiza através de uma fé salvadora em Jesus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se concretiza através de uma fé transformadora, de uma fé sustentadora dessa decisão que nós tomamos ao lado de Jesus Cristo, através da prática de princípios da palavra de Deus, da concretização da palavra de Deus nas nossas vidas, e ela se sustenta através de uma disposição nossa de viver a vida comunitária junto com irmãos e irmãos. Não dá, irmãos, para servir ao Deus de Israel isolado nas nossas casas. Por isso que nós, apesar da imposição do isolamento social, nós temos insistido em entrar na casa dos irmãos, conversar com os irmãos, através dessas ministrações aqui na internet, mas também através das ligações, passando na porta do irmão e dando um tchauzinho, enfim, através de diversos artifícios, de diversos procedimentos que faz com que nós tenhamos a convicção que nós estamos juntos, porque não dá para servir ao Deus de Israel, que é relacionamento, que é relacional, isolados da comunidade dos salvos. Deus é o nosso refúgio, sim, mas esse refúgio se concretiza através dos atos de fé, salvação e concretização da obediência a Cristo, e também através da disposição de estar junto com os irmãos, aprendendo, ministrando, cuidando, sustentando uns aos outros. Deus é o nosso refúgio quando nós vivemos essa experiência de atos concretos que testemunhe para o mundo que Ele de fato é o nosso refúgio, demonstrado através
dessas coisas aí que nós falamos. Concluindo, irmãos, se nós fôssemos pensar de uma maneira bem abrangente, o que é o refúgio? Nós já dissemos, ou já tentamos extrair aqui da palavra de Deus, como isso se concretiza no nosso dia a dia. De uma maneira bem prática, como isso se concretiza. Mas se fôssemos usar uma palavra apenas para dizer o que é esse refúgio? Se eu fosse usar uma palavra, eu diria o seguinte: o refúgio é o reino de Deus. E para isso eu quero usar, ou relembrar com os irmãos, da parábola do grão de mostarda que se encontra no capítulo 13, a partir do versículo 31, mas lembrar apenas do 31 e 32 de Mateus. Mateus capítulo 13, 31 e 32, nos diz, Jesus falando a respeito do que é o reino. Jesus fazia um esforço muito grande, através de muitas figuras, através de muitas ilustrações, através de muitas metáforas. Jesus queria dizer para nós, discípulos dele, daquela época e de hoje, o que é o reino. O reino é semelhante a isso, o reino é semelhante àquilo, no reino acontece isso, o reino não está ali, o reino. Jesus insistia em falar a respeito disso. E nessa parábola, especificamente, Jesus diz que o reino é semelhante a uma pequena semente, que o agricultor lança a mão dela, planta essa semente, e ela cresce. É inicialmente uma sementezinha pequena, é um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, mas depois ela vai crescendo devagarinho e se torna um arbusto muito grande, a tal ponto que as aves dos céus vêm se aninhar nos seus galhos, vem fazer seus ninhos nos seus galhos. Eu acho que é uma figura muito bonita para mostrar essa ideia do refúgio, mais ou menos naquela expressão que Jesus usou no capítulo 23 também de Mateus, capítulo 23, versículo 37, ele olhando para Jerusalém do alto, ele diz: Jerusalém, 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 quantas vezes quis acolher os seus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis. Então, Deus é esse Deus, essa ideia de Deus como uma ave que acolhe debaixo das suas asas. A expressão usada por Boaz é muito significativa para mostrar essa ideia de acolhimento, de cuidado. Essas asas, elas são enormes, as asas do Altíssimo são enormes. Essas asas é o reino. Porque o reino, irmãos, é um espaço, se a gente fosse dizer, é uma dimensão onde Deus governa. E a dimensão onde Deus governa, não acontece nada de mal. Estar debaixo das asas do Altíssimo é estar debaixo da proteção, debaixo dos cuidados do Senhor, está sob o governo de Deus, sob o reino de Deus, onde o anti-reino, o antigoverno não pode interferir, não pode meter as suas unhas para o mal. Então, se nós fôssemos usar uma palavra para dizer o que é esse refúgio, em um sentido mais abrangente possível, é o reino de Deus. Mas nós já estamos vivendo ele? Eu estou concluindo, nós já estamos vivendo nesse espaço de acolhimento, já saímos de todos os perigos, já saímos de todas as provações, já saímos de todos os riscos, inclusive de pecar e de desagradar ao rei, ao Deus de Israel. Já saímos desse espaço? Ainda não, mas vamos sair plenamente. Ainda não, mas já saímos de certa forma. Sempre que a gente pensa no reino de Deus, essa expressão, sim e ainda não, precisamos lembrar dela. Nós já vivemos o reino, sim, mas ainda não na sua plenitude. Mas a plenitude do reino de Deus virá. O refúgio que Deus representa para nós ainda não o é plenamente.
ainda sofremos angústias, ainda sofremos dores, ainda passaremos por mortes, ainda passaremos por doenças, ainda perderemos muito, ainda pecaremos, ainda vacilaremos muito na vida, mas nós continuamos buscando ao Deus de Israel, que é o nosso refúgio e fortaleza. Já usufruímos esse cuidado do Senhor em situações específicas da nossa vida, mas de fato ainda passamos por muitas dificuldades. O refúgio, por enquanto, não é plenamente, mas na consumação de todas as coisas, ele se consumará em toda a sua plenitude. E aí, finalmente, Deus reinará soberanamente e ele será de uma maneira plena, de uma maneira completa, de uma maneira absurda, o refúgio de todas as atrocidades, de todas as loucuras da vida, ele o será. E isso acontecerá na Nova Jerusalém. É muito bela a expressão do capítulo 21 de Apocalipse, especialmente todo o capítulo é belíssimo, mas especialmente o versículo 23, capítulo 21, o versículo 3, aliás, que é a palavra de Deus, quando o apóstolo João diz que viu novos céus, nova terra, pois a primeira terra já tinha passado, ou seja, toda esta ordem de crises, de angústia, de desespero, de dor, como essas que nós estamos vivendo agora, já tinha passado. João vislumbrou isso, antecipando para nós como será a plenitude da vida com Cristo Jesus, nosso Senhor, e com o Deus de Israel, que é o nosso refúgio. Então, ele diz isso, e aí ele diz no versículo 2, que ele viu a cidade santa, a nova Jerusalém, descia dos céus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E aí finalmente ele diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono, e essa é a voz do próprio Deus, que dizia: agora sim, antes não plenamente, eu já visitava o meu povo, eu já era refúgio para o meu povo, eu já cuidava do meu povo, eu já os abençoava, eu já os livrava de muitos males. Mas ainda eles tinham aflições, como Jesus falou, ainda tinham aflições, mas agora não. Agora acabou tudo isso. Ele diz: agora, no versículo 3, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Sabe o que é tabernáculo? A morada de Deus. Agora sim, eles estarão morando plenamente com Deus. Eu não serei mais um refúgio no meio da aflição, mas a própria aflição foi superada. A própria aflição, o próprio pai das aflições, das angústias, da mentira, da dor, da morte foi vencido. Agora sim, eles viverão comigo, eles serão os meus povos. E aí é uma expressão para as nações. Eles serão os meus povos e eu serei o seu Deus. Que bela promessa, irmãos, saber que o nosso Deus, que já é o nosso refúgio, que já é um Deus disponível a quem nós recorremos, a partir de uma aliança que nós fizemos com Ele, a partir de uma experiência de vida comunitária que nós vivemos, eu e vocês vivemos juntos, na experiência comunitária chamada Igreja do Senhor Jesus. Então, a partir desta experiência, a partir dessa vivência, Deus já é o nosso refúgio. Mas ainda passamos por aflições. Mas a palavra de Deus nos promete, na vinda do Senhor Jesus, do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores, este reino que já está no meio de nós, ele se concretizará plenamente e Deus reinará absolutamente sobre a humanidade, sobre a história, sobre a vida do seu povo, daqueles que tiveram uma experiência de relacionamento com Ele. Deus reinará plenamente. Então, irmãos, ao tempo em que nós estamos vivendo essa experiência de crise,
de angústia, de dor, de preocupação, de incerteza. Nós buscamos ao Deus de Israel nesta crise, nesta circunstância. Mas ao mesmo tempo nós precisamos ter os nossos olhos voltados para um horizonte futuro, em que todas as circunstâncias dessa vida serão superadas e nós viveremos plenamente com Ele. O próprio Deus fará a sua morada entre nós. O tabernáculo de Deus, a morada de Deus estará no meio dos homens. E assim nós viveremos plenamente com Ele e teremos superado todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo agora. Que essa esperança acalente o seu coração nesses tempos de crise. Que essa esperança projete a sua mente para um horizonte de bondade, de graça, de misericórdia de Deus, e que ela faça todo sentido nesse momento que nós estamos vivendo. Estamos juntos, irmãos, na vida comunitária, na vida do povo de Deus. O Deus que visitou a família, que visitou Noemi e que visitou Ruth, é o mesmo Deus que está visitando eu e você na nossa angústia. Crise Noemi passou, morte passou, doença passou, crise econômica passou, quase passou fome, mas Deus visitou o seu povo. E nesta mesma fé, nós cremos que Deus nos visitará e viverá e estará conosco todos os dias da nossa vida, como Ele, o Senhor Jesus, prometeu. Eu vou fazer uma oração, mas eu vou chamar os nossos irmãos do louvor já para estar aqui comigo nesta oração. E nós, portanto, com esta canção aqui, que faz todo sentido em relação a esta mensagem, e faz todo sentido para o tempo que nós estamos vivendo, eu espero que você experimente essa ministração do Senhor, que você louve com os nossos irmãos aqui. Refúgio verdadeiro. Deus é o meu abrigo, não é isso? Deus é o meu... Deus é o meu abrigo em todo vendaval. Isso, mas vai ter isso aí também que eu estou falando. Seguro estou, não tenho o temor de Deus. Não tenho o temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Então, que Deus possa ministrar ao nosso coração, Ele que é o nosso refúgio verdadeiro, possa ministrar aos nossos corações, ou continuar ministrando aos nossos corações, por esta palavra que nós lemos, que essa palavra continue reverberando em nossa mente, no nosso coração, fazendo sentido para esse tempo que nós estamos vivendo, e esta canção também, que haja ministração do Senhor através dela. Nós vamos orar neste momento. Curve aí a sua cabeça onde você está. Peça ao Senhor que faça sentido esta mensagem, esta música, as outras músicas que nós cantamos também, este hino maravilhoso, abençoador, que ele faça sentido na sua vida, que ele aquiete o seu coração, que ele retire do seu coração toda angústia, todo temor, toda inquietação, que o medo seja vencido. Se você já passou por uma situação de luto, um familiar seu, que você perdeu nesses dias, e alguns irmãos viveram essa experiência, que você se sinta consolado e consolada neste momento. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Peça isso também ao Senhor Jesus, para que isso se torne muito concreto, para que isso se torne de fato o fundamento da sua vida, tanto nesse momento que nós estamos vivendo, como todos os dias da sua vida. Oremos ao Senhor. Pai, glorificado seja o teu nome. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor proveu cuidado para o seu povo, o Senhor deixou registros preciosos na tua palavra,
de expressões, de figuras de linguagem como as asas do Altíssimo, as asas acolhedoras, debaixo do qual estamos protegidos contra as aves de rapina do mal, das crises deste mundo. Nós cremos nisso, Pai. Nós cremos que o Senhor é o Deus cuidador, sustentador, provedor das nossas vidas. O Senhor deixou histórias maravilhosas, como a história de Ruth, a história de Noemi. Te peço, Pai Santo, que essas histórias, os princípios que elas nos ensinam, se tornem concretos na nossa vida. Te peço, Pai Santo, que a expressão Deus é o nosso refúgio se concretize na vida de todos que estão nos ouvindo neste momento, através de uma fé salvadora. Se tem alguém que ainda não exercitou a sua fé em Jesus como Salvador, que faça isso neste momento, que entregue a sua vida, que diga: Senhor, o Senhor a partir de hoje, como disse Ruth, o Senhor é o meu Deus, em Ti confio. Eu confio que Jesus veio prover a salvação. Eu estou perdido, mas agora eu quero ser achado pelo Senhor, por isso eu entrego a minha vida a Ti. Que haja salvação nesta noite, mas que se concretize também, Pai Santo, numa fé transformadora, numa fé de exercício, Pai Santo, de aprendizado, de discipulado, em que os princípios da palavra do Senhor se concretizem através de ações práticas no nosso dia a dia, de aprendizado. Que isso aconteça nas nossas vidas, e que se concretize, Pai Santo, através de uma experiência de vida comunitária, de entrega, de uma vida de partilha, uma vida de generosidade, uma vida de relacionamentos, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os empecilhos aos relacionamentos, que nós possamos insistir nisso, porque a vida no reino é uma vida de comunhão, é uma vida de partilha, é uma vida de generosidade, que nós possamos experimentar isso, Pai. Que nós possamos sair desse tempo de ministração certos de que o Deus de Israel é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e é o socorro bem presente na hora da tribulação. E assim, Pai, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e que a comunhão do Teu Santo Espírito, Pai, seja com todos nós que estamos participando desta celebração, neste momento, onde quer que estejamos, nas nossas casas, agora que nós estamos aqui na igreja, no espaço, no templo, e todos aqueles que estão em outros lugares, em outros estados do Brasil, quem sabe em outro país que está participando agora, ouvindo esta celebração, que sejamos alcançados com a Tua graça, com o Teu amor, com as Tuas misericórdias e com as Tuas consolações, hoje e para todo sempre. Amém. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele é meu caminho, sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode
poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiando então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá.